Não viu amém? 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 Pronto, agora eu sei que todo mundo encontrou. Diz assim: eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas que Deus criou, ao invés de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam a relação natural pelas que são contra a natureza. Versículo 27. E também os homens deixaram a relação natural com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homem tem relações vergonhosas uns com os outros, por isso receberam em si o castigo que merecem por causa dos seus erros. Amém? O tema de hoje fala de sexualidade e sensualidade. Amém? Isso fora e dentro do casamento. Nós precisamos aprender algumas coisas, porque nos dias de hoje nós temos uma igreja hoje que está vivendo sem conhecimento e praticando muitas coisas erradas e achando que é normal. A libertinagem hoje, ela tem tomado conta do povo de Deus. A libertinagem hoje tem destruído as coisas que Deus criou. E as pessoas têm servido mais a criatura do que o Criador, né? Aí o autor, que é Paulo, da carta aos Romanos, ele fala que as pessoas, se achando sábios, tornaram-se loucos na sua carnal compreensão e mudaram a glória de Deus em a imagem de quadrúpede e de répteis, ou seja, de animais. E aí ele fala sobre a homossexualidade praticada dos homens e das mulheres, pessoas que elas obedecem mais às suas vontades próprias, ou seja, a natureza humana, do que as ordens de Deus. Deus, quando criou o homem, ele criou imagem e semelhança. Deus não criou o homem para viver igual aos animais. Deus deu ao homem a capacidade de dominar sobre todos os seres da terra. O único ser racional, semelhante a Deus, é o ser humano. Deus não criou uma criatura, criou um filho, criou um semelhante a ele. Quando ele disse lá em Gênesis, na criação do homem, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus é santo. Amém? Deus é santo? Então o homem também tem que ser o quê? Santo, porque o homem é uma réplica de Deus. O homem, ele é semelhante a Deus. E Deus, ele condena as práticas que os homens vêm inventando ao longo do tempo. Antes de começar a explorar os versículos, eu queria falar de uma prática do povo romano. O povo romano, eles tinham uma cultura que era do povo grego. E o povo grego, a Grécia Antiga, ele adorava o corpo. Eles adoravam, veneravam o corpo. E eles tinham uma prática sodomita. Para quem não sabe, a sodomia é a relação sexuais entre pessoas do mesmo sexo. São sodomia. O povo de Sodoma tinha essa prática e foi o primeiro povo a ser destruído por Deus por causa dessa prática. Então, nós que somos santos, porque Jesus nos santificou, devemos viver uma vida totalmente voltada para Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Aí as pessoas vão perguntar assim: pastor, e quem me garante que o que está escrito se refere realmente à vontade de Deus? Quem me garante que a Bíblia é a vontade de Deus? Quem me garante que o que está escrito realmente é o que Deus quer que a gente cumpra? Qual é a garantia? Na aula passada, que a gente está estudando bibliologia, nós provamos que a Bíblia é o único livro que sobreviveu a todo esse tempo. No total, a Bíblia tem 3.600 anos, no total, entre o Velho e o Novo Testamento, no total. Mas nós estamos vivendo depois de Cristo, no ano 2021, ou seja, 2021 anos depois de Cristo, que nos deu a nova aliança. Essa nova aliança, ela nos trouxe a santidade para todas as pessoas,
Porque antes só um povo poderia ser chamado de santo, porque os outros não eram. O povo escolhido de Deus era o povo judeu. O povo de Israel, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, através de Jesus, todos os seres humanos teve o direito de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, o filho, ele tem semelhança aos pais, ele tem o DNA do pai. Então, se Deus é santo, temos o dever, a obrigação de sermos santos. E aí é que entra o problema da sociedade. Hoje, com nossas redes sociais, a mídia no geral, as pessoas elas têm tendência a ser educados pela mídia e criado na mente das pessoas modelos de viver, ou seja, até identidade sexual de cada pessoa e tipo de práticas sexuais, eles estão ditando através das redes sociais. Começa com a prostituição, porque a gente teve um caso recente de um deputado famoso que foi para um país e porque as mulheres lá elas não têm dinheiro, então ele chamou de mulheres fáceis, ou seja, ele estava naquele momento incentivando a prática de turismo sexual. E eu queria que quem tivesse aí na mão agora com 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a 20, pudesse ler para mim, para a gente começar a nossa aula. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a 20. Isso. Pode sim. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Amém. Porque fostes comparados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Ou seja, vocês foram comprados, na minha tradução, pois ele os comprou e pagou por preço. Portanto, usem seu corpo para a glória dele. Vou ler na minha tradução. Fujam da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo começa falando ao povo de Corinto para que eles fujam, ou seja, se afaste, fique longe da imoralidade sexual. As pessoas imorais, elas deturpam. As pessoas imorais, elas criam, elas trazem uma imagem de um Deus corrupto, porque nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus. E Jesus nos comprou a preço de sangue naquela cruz, para que nós fôssemos santificados. E a imoralidade sexual, quando fala de moralidade, ele está dizendo das mentes sujas e imorais. Pessoas que têm compulsão por imoralidade. Quer ver? Outro dia eu citei aqui, o mercado de pornografia é um dos maiores mercados do mundo. Eles faturam milhões, bilhões, melhor dizendo, com pornografia. Os sites de pornografias, eles são os mais acessados nas redes sociais. As pessoas compartilham nos grupos de WhatsApp fotos pornográficas, viu? Muitas coisas pornográficas. E volta e meia a gente olha um status de alguém e tem lá uma pornografia. Volta e meia as pessoas, elas postam, botam em uma lista de transmissão e postam pornografia. Assistem em casa pornografia. São atraídos por piadas pornográficas. Por quê? Isso é proveniente do quê? Da mente pecaminosa. E Paulo está dizendo, fuja da imoralidade sexual. Paulo está falando isso para descrentes ou para crente? Para crente, porque foram pessoas compradas por quem? Por Deus, pertencentes a Deus. Nós não podemos viver igualmente as pessoas que vivem lá fora. Eles são pessoas que vivem segundo o príncipe deste mundo, segundo as potestades que agora operam nos filhos da desobediência. Mas nós não. Nós fomos comprados. Comprados por quem? Por Jesus. Aí imagine,
Toda vez que a gente peca, e pecar, está dizendo, pecado é geral, todos os tipos de pecado, mas nesse caso específico, está falando da imoralidade sexual. Quando nós aderimos à imoralidade, nós estamos dizendo assim, olha, uma banana porque Cristo fez, uma banana para o sacrifício de Cristo na cruz. Porque se Jesus morreu para que nós fôssemos santos, nós temos que viver uma vida totalmente santa. E ele diz assim, olha, fuja da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Aí eu vou entrar num assunto, tem crianças aqui, né? Tem um trem de 13, né? São 13 anos, já podemos falar. Hoje, os médicos, os próprios médicos, eles orientam os jovens à prática da masturbação. O problema da masturbação é esse, ó. O problema da masturbação é que a pessoa, ela tem que usar a mente. Ela tem que imaginar uma cena sexual. Ela tem que frutificar na sua mente uma coisa nojenta. Ela tem que imaginar alguma coisa. E 90% das pessoas que praticam isso, eles imaginam que ele não deveria imaginar. Imagina a mulher do próximo, imagina o parente, até as irmãs dentro de casa, até a mãe. Pessoas, a mente fica pecaminosa, a mente fica suja. E uma pessoa com a mente suja, Deus não pode habitar, porque o coração que a Bíblia se refere é a mente. O coração não é essa bomba de carne. E uma mente suja, biblicamente falando, é um coração sujo. E Deus não habita num coração sujo. Outra coisa são as mãos. As mãos da gente foi feita para poder trazer o pão de cada dia e cuidar do próprio corpo. As nossas mãos não foram feitas para esse tipo de práticas. Principalmente a mão que abençoa. E eu vou dizer uma coisa. A maioria das pessoas tem seus casamentos destruídos e jovens não vão conseguir viver um relacionamento depois de casado porque cresceram nessa prática de imoralidade sexual. E quando casa, não consegue respeitar a pessoa a qual convive. Porque passou a vida toda assistindo pornografia e cria uma fantasia na mente que a pessoa que casou vai realizar os seus desejos sexuais. E acaba se frustrando com a pessoa que casou, porque exige uma coisa que não vai conseguir. Por isso tem muito casamento se destruindo, por isso tem pessoas se acabando, por isso tem muitas pessoas, mulheres violentadas na rua, porque jovens cresceram, até incentivados pelos pais. O pai com aquela onda de machismo quer ensinar o filho a praticar certas coisas. Então o menino cresce com a mente podre e ele não consegue se relacionar com as pessoas, ou não tem condições ainda de ter um matrimônio. Então ele começa a virar um psicopata. Então ele vai pegar a namorada a pulso, ele vai pegar a menina na rua a pulso, ele vai assediar as pessoas, porque a mente dela é suja. A mente é suja. A boca fala que o coração, ou seja, a boca fala que a mente está cheia. Aí vem os palavrões. Hoje o linguajar do ser humano é de palavrão. Isso acontece, olha, do menor escalão até o mais alto. A gente teve um vídeo divulgado outro dia de uma reunião no Palácio do Planalto, onde pessoas executivas estavam xingando palavrões numa reunião. Pessoas formadas, pessoas que têm um português bem culto e usando palavras chula e de baixo calão para as pessoas que estavam ali. Você vê que na rua as pessoas conversam falando palavrões. Os filmes hoje são voltados a palavrões imorais. Imorais. Se vai repreender, vá tomar. Entendeu? É isso, é naquele lugar. Tudo são pessoas com a mente cheia de imoralidades sexuais. E Paulo diz, fuja. Fuja disso. Se afaste. Se você quiser ser santo, se afaste, porque você foi comprado por um preço muito caro. E ele diz, portanto, use o seu próprio corpo para a glória de Deus. O que é usar o corpo para a glória de Deus? Usar o corpo para a glória de Deus é você ter um comportamento santo em sua vida particular, em sua vida mental. Mente sã, corpo são. A gente precisa disso. Então, a gente começa
trazer às claras o que muita gente tem praticado. Reparou hoje que tem muito casamento se destruindo, principalmente nas igrejas, onde não havia divórcio no passado, e hoje as pessoas estão se divorciando, porque assim, casa, e no dia seguinte disse, eu descobri que eu não amo não, porque casaram por amor ou por sexo? Casaram por sexo, e a pessoa a qual se casou não consegue realizar os seus caprichos carnais, porque a fantasia foi criada na mente, através de filmes pornográficos e de outras fontes de pornografia. E a gente tem que fugir da imoralidade sexual. Amém? Vocês estão entendendo claramente? A imoralidade sexual é um pecado gravíssimo contra o quê? O corpo, o seu próprio corpo. É violência ao seu próprio corpo. Eu citei aqui o jovem, mas tem as meninas hoje que estão também com a prática excessiva de masturbação. Você quer ver uma coisa? Antigamente a menina casava virgem. Virgindade era uma coisa muito importante. E quando acontecia um caso de uma menina perder a virgindade, era um escândalo. Hoje virou tão natural que as meninas estão perdendo. Vou abrir o verbo aqui. Eu trouxeram criança, eu falei lá que o tema era sobre isso. Então, hoje as jovens estão perdendo a virgindade com objetos sexuais. Elas estão tirando o ímen, que é uma parte que tem, a mulher tem, que é um selo que Deus colocou na mulher. Se Deus queria que botou, é porque é necessário. E elas destroem aquilo ali com a mão, com o objeto, entendeu? E ela perde naquele momento a essência da primeira vez, que é uma fantasia criada por Deus depois do casamento. Então ela fica frustrada, porque não teve, nunca alcançou o sentimento que Deus criou, que deveria sentir, e isso iria durar para a vida inteira, porque é uma lembrança única, e hoje é frustrante quando não é violentada, quando não é para agradar as amigas, porque as amigas hoje criam aquela ideia na cabeça, tu é tabaroa, tu é assim, como é que é, tu ainda nessa idade, desse jeito, e isso tem destruído não só as jovens, mas a vida dos pais, porque quando acontece, a menina começa a se destruir, e pai e mãe sofrem com isso, sofre, porque vê a filha com um, com outro, em busca de prazer, e os pais sofrem, e aí vem um filho indesejado, vem doenças indevidas, doença, e aí a vida é uma desgraça, por causa da imoralidade. Por isso que Paulo diz, fuja, falou imoralidade de um de você, licença, meu ouvido não é pinico, já estou saindo daqui, eu só ouço coisas sadias, eu só assisto coisas sadias, a minha mente tem que ser santa, eu não quero imagem ruim na minha cabeça, eu não quero estar aqui, como acontece, eu já vi um relato de um pastor contar um testemunho, que ele estava pregando, e ele disse que era o diabo, eu não creio, foi fruto do que ele estava assistindo, ele estava imaginando a irmã pelada, e ele confessou isso, imaginando, porque a mente estava podre, contaminada, entendeu? Então, um dia me perguntaram assim, né, que eu quando era mais novo, o pastor um dia na igreja, a menina estava sentada na frente da igreja com uma saia inconveniente, e eu cheguei lá e pedi à obreira que fosse lá chamar ela para sentar em outro lugar, ou cobrir ela. A obreira fez, e eu falei, aí depois do culto, eu abafando que eu estava certo, falei para o pastor, o senhor viu a situação daquela e tal? Aí o pastor me deu uma bronca, falou comigo que se ele não conseguisse ter controle mental naquela situação, ele não servia para ser pastor. Ele perguntou, quando sua mulher vai no ginecologista, o médico que formado, ele tem desejo por ela? Ele é um profissional, o pastor também, na igreja, ele tem que ter domínio próprio. Se ele naquele momento, ele desejar, é porque a mente dele é pecaminosa. Ele não é santificado, a mente dele já é suja. Então o pastor me deu uma bronca, então eu aprendi a controlar meus instintos humanos. E aconteceu depois de eu pastor nessa igreja, um caso desse, e eu fiquei calado durante um bom tempo, e para mim, eu pregava tranquilamente. A minha mulher um dia que percebeu
e minha mulher queria falar, eu não falo. Aí uma pessoa foi lá e resolveu de uma maneira bem educada e conseguiu resolver sem constranger a pessoa. Mas para mim, tanto fez, tanto faz. Por quê? Controle mental. A minha mente não anda assistindo essas porcarias. Eu procuro me afastar dessas coisas para que eu não fique ali criando fantasia na minha cabeça. Amém? Quem está com 2 Coríntios capítulo 12, verso 21? Aí na frente, 2 Coríntios 12, 21. 2 Coríntios 12, 21. É o mesmo tema. Depois a gente vai entrar no tema do casamento. 2 Coríntios 12, 21. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Isso, na sua tradução. Aí eu vou ler aqui na minha, viu, Bárbara? Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram das suas imoralidades sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, olha, quando eu for ter com vocês, eu receio, eu temo isso, que eu tenha que ser humilhado, porque eu já ensinei a vocês. Eu temo que eu tenha que chorar de novo diante de Deus pedindo perdão por vocês. Eu temo que eu tenha que sofrer de novo, porque muitos de vocês ouviram meus ensinamentos e ainda não abandonaram essas práticas pecaminosas. Paulo ele tinha exortado a igreja onde nós lemos, não é isso? 1 Coríntios. E agora ele está em 2 Coríntios, ele novamente na segunda carta, tratando de novo desse assunto, porque a igreja de Corinto era reincidente desse tipo de pecado. Era uma igreja cheia de dons, era uma igreja cheia de poder, mas uma igreja que tinha muitos problemas relacionados à imoralidade sexual, à mente pecaminosa. E Paulo está aqui dizendo assim, olha, eu não quero ter que pedir a Deus de novo, eu não quero ter que chamar vocês a atenção de novo, eu não quero ter que exortar a igreja novamente. Paulo está pedindo que ele não tenha que fazer de novo, já é a segunda vez. E eu não quero ter que escrever a terceira carta, ou eu não quero ter que ir para resolver isso, porque era uma prática comum no meio deles. Igreja de Corinto. Paulo está dizendo mais uma vez a quem? Ao ímpio ou ao crente? Ao crente, porque isso é comum no meio da igreja. A igreja que não ensina a igreja, o líder que não ensina a igreja a ser santa, não está praticando o que os apóstolos ensinaram. Paulo estava preocupado com isso. Paulo, ele abordou esse tema, porque Paulo percebeu que a igreja estava vivendo uma vida totalmente debaixo da imoralidade sexual. E hoje a igreja não está diferente. Você reparou? Pastores largando suas esposas para pegar uma novinha, um troca-troca de casal dentro da igreja, obreiros assistindo pornografia. É brincadeira? Os namoros dos obreiros, dos membros da igreja, não são mais um namoro decente, é um namoro de amassa-massa, de pega-pega e de mandar nudes. Pessoas que hoje usam o celular para mandar nudes. O namoro não é um namoro mais sadio. E perde a essência, gente. Quando o namoro o jovem conhece a jovem antes do casamento e conhece por completo, quando ele nem quer nem casar mais, porque perdeu aquele desejo de um dia fica fácil demais. O que é fácil se vai fácil. Mas quando a pessoa luta, espera, tempos e tempos, com paciência, com controle, quando ele tem, ele se valoriza. Há uma valorização, porque foi difícil. Você vai para a faculdade, passa anos estudando. Quando você se forma, pega seu diploma, você valoriza o seu diploma. Porque você sabe as noites que você perdeu. Você sabe o que você lutou. Você sabe a disciplina que você teve que ter para isso. E é muito fácil hoje, porque tudo entra pela mente. A boca fala, o coração... Vou repetir mais uma vez. O coração está cheio. Jesus disse que o que contamina é o que sai da boca. E se a boca fala, é porque a mente
ela viu através de quê? Dos olhos. É incrível o corpo humano. O ser humano vê, guarda e depois ele bota para fora. E é assim. E nós precisamos aprender para que nós venhamos ser santos, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Não adianta eu chegar aqui, eu falar em línguas, não adianta aqui eu pregar, não adianta eu chegar aqui, ter todo o poder do mundo, ter todos os dons do Espírito, como a igreja de Corinto tinha. Era uma igreja que manifestava todos os dons, mas uma igreja cheia de problemas como esse. Uma mente pecaminosa. Dom não salva ninguém. Quem salva é santidade. Dom não muda ninguém. Quem muda é santidade. E para isso nós precisamos começar a trabalhar na nossa mente. Mente podre. Sabe por que tem muito adultério nas igrejas hoje? Sabe por quê? Porque a mente é suja. O irmão está aqui, o irmão está ali, com a mulher do lado, mas está olhando para o outro. Chegar uma mais bonita do que a dele, mais arrumada, ele olha. Hoje é comum, você quer ver uma coisa? Ande na rua. Você vê, é incrível. Ó, virou hábito, o pescocinho torto. Porque, já viu o cachorro? O cachorro tem esse hábito, o cão. O outro passa, ele olha, ele rodeia para cheirar atrás. Está parecendo um cachorro, parecendo um animal. Do mesmo jeito, tem que olhar para trás, tem que olhar, a pessoa passa, olha. Por quê? Porque a mente é podre. Se não fosse uma mente pura, não fosse desse jeito, a pessoa não tinha esse comportamento. E tá. Aí a pessoa pergunta, por que o Espírito Santo não batiza mais as pessoas? Para ver um batismo no Espírito Santo é uma luta. E quando vê aquela coisa forçada, forjada, que parece, diz que é batismo, mas sinceramente, quando a pessoa tem um dom, como Deus me emprestou um dom de discernimento, e eu posso atestar que das pessoas que eu vi batizadas, se eu botar numa escala de 0 a 10, 2 delas foram batizadas de fato e de verdade, porque as outras foi a emoção do corpo. Parecia que estava, mas os frutos não condiz com o batismo. Os frutos são pecaminosos. Não houve mudança de vida, de caráter. Não houve novo nascimento por causa da imoralidade sexual. Quem está entendendo? Amém? Nós temos que combater isso. Eu sempre digo que essas aulas são o quê? Antídoto, vacina, para que a igreja amanhã não venha a cair nessas armadilhas. Uma igreja com 3 anos é necessário. É bebê essa igreja. Essa igreja precisa ser discipulada para amanhã, quando tiver 100 pessoas dentro da igreja, a gente não ter os problemas da igreja de Corinto. Por isso que a gente tem que começar da base, porque a base dessa igreja são vocês. Vocês é que vão discipular os mais novos. Vão chegar pessoas, e se eu não ensinar agora, eu não vou ter pessoas que vão ensinar mais tarde. É você que está aqui que vai dizer assim, olha irmão, essa prática está errada, o pastor um dia pregou na igreja sobre isso, e vai corrigir as outras. E uma igreja santa, todo mundo que chega também fica santo, porque o comportamento, a pessoa segue, vai seguindo. Agora quem está aí com Gálatas 5,19, Gálatas 5,19. Gálatas, vá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Amém. Na minha tradução está assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. Amém? Aqui Paulo está tratando com a igreja de Gálatas, aos Gálatas. Paulo está dizendo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele começa dizendo, digo porém andar no Espírito e não fazer a vontade da vossa carne, ou seja, da natureza humana, porque os dois são opostos entre si. E ele cita uma lista de obras da carne. E entre essa lista das obras da carne, está lá, ó, a imoralidade sexual, a impureza mental. Paulo faz questão de dizer que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então a gente precisa aprender, gente. Mas ele diz sobre os frutos do Espírito. Quem combate a imoralidade sexual é o domínio próprio. Quer ver? Ah, mas é coisa do Espírito Santo, é Novo Testamento. No Velho também tinha. Antes da lei, tinha um homem que se desviava do mal. Quem era? Jó.
Se desviava do mal. Jó era temente a Deus, reto, íntegro, fiel, e se desviava. Ou seja, lembra de Paulo? Se afaste do pecado da imoralidade sexual. Se afaste, sai fora. Quando você, se tiver alguém que for lhe mostrar um vídeo pornográfico, pelo amor de Deus, não olhe não. Olha, eu no começo da minha caminhada, os irmãos, é a tentação, os colegas ficavam, vem Cristiano, vem. Aí queria mostrar a gente, revista da Playboy, era a revista, que eu não tinha celular. Depois veio o celular, aí começaram, vou mandar um vídeo para tu, não mandava, a gente ia abrir, aí eu bloqueava, comecei a bloquear os contatos, me excluía da agenda, agora eu bloqueio. É mandar eu bloquear na hora, eu bloqueio na hora, pode ser meu irmão, eu bloqueio na hora, não quero, de jeito nenhum, não mande não, não mande. E outra, na minha rede social assim, ó, minhas redes sociais é desse jeito. A gente vai passando um vídeo, aparece entre um e outro uma coisa daquela. Eu bloqueio a página. Bloqueio. Não quero. Por quê? Porque eu não quero sujar minha mente. Se eu sujar minha mente, gente, Deus não vai falar comigo nunca. Eu não vou conseguir pregar para vocês. Eu não vou conseguir fazer a obra de Deus. Vou perder a presença de Deus, que é a coisa mais valiosa que eu tenho. Quando sua mente está suja, você não consegue se concentrar, se comunicar com Deus. Há uma interrupção através do pecado. E a pessoa não consegue. E o negócio vai esquentar quando eu falar do casamento. Estou falando fora do casamento, ainda de solteiros, pessoas. Quando eu começar a falar do casamento, e isso acontece no casamento também. Nesse instante eu vou entrar. Aí quem está com Efésios capítulo 5, verso 3 a 5. Efésios 5, 3 a 5. Efésios 5, 3 a 5. Quem está? Eu estou deixando vocês ler, eu estou lendo porque a gente está com a tradução nova, e aí algumas Bíblias são diferentes, mas aí eu leio também na minha parte aqui. Não tem agonia não. Efésios 5, 3 a 5. Mas impudicícia a toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversão torpe, nem palavra vais ao chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabe, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que a idolatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. Eu vou ler na tradução nova. Diz assim: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Para aqui. Vocês fazem parte de quê? Do povo de Deus. Então, esses assuntos de qualquer tipo de imoralidade sexual ou indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto entre conversas de vocês. Não pode nem começar a ter um assunto. Começar aquele papinho. Tu viu, fulana? Tu viu as pernas? Tu viu os peitos? Tu viu isso? Tu viu o homem? Que pedaço de homem? Não pode nem ter aquelas conversas, porque homem e mulher, salão de beleza é um negócio sério. Quando chega no salão, minha mulher tinha um salão, às vezes eu ia buscar ela, e aí ela estava trabalhando ainda, eu deitava lá no fundo, no quarto do fundo, e lá as conversas eram feias. Ela não sabia que eu estava lá, eu estava ouvindo tudo. O negócio era feio, eu falava, até que eu consegui tirar minha mulher daquele lugar. Porque, e era o tempo que ela estava com a mente ruim, viu, meu irmão? Problema, eu sofri muito, porque era o tempo todo, entendeu? Aquela conversa, que, olha, para que homem, aí eu, olha, não sei o quê, entendeu? Até, como é que diz assim, o tamanho da árvore era comentado, entendeu? Então isso aí, e outra, isso aí, crente conversa isso, crente, mulher, crente casada, crente, homem, crente casado. Outro dia mesmo estava tendo uma pastora popozuda aí, que é a pastora gostosona. O apelido dela na internet é essa aí.
a pastora gostosona. Aí, olha o nome. Eu estou falando assim porque eu ouvi falar, mas olha o nome que deram. E eu vi pastores comentando, até num tom de crítica, mas você vê a ideia, entendeu? A desculpa para mostrar o vídeo, para olhar, entendeu? Então o negócio é feio. E aí, essas conversas entre pessoas, isso aí não tem como. Olha o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado que não anda no conselho do quê? Dos ímpios. E nem se detém na roda do quê? Ficar na rodinha conversando esse tipo de coisa é pecado, porque a mente se contamina. O texto é bem claro, eu gosto dessa tradução, porque ela explica de uma maneira bem simplificada. E ele diz no versículo 4, não usem palavras indecentes. Não use palavras Aí o cara chega, vai reclamar, você sabe, né? Aí é aquele caso, é o meu, entendeu? É aquelas palavras indecentes, palavras que não convêm, palavras que na boca de uma pessoa que é santa não pode existir. É um vocabulário chulo. Não pode ser vocabulário chulo, de baixo calão. Não pode ser usado pelo cristão de jeito nenhum. O cristão tem que ter um linguajar santo. O cristão tem que ter um linguajar adequado. Uma vida de pureza. E evitar essas conversinhas imoral. Essas conversinhas. E aí vem, ele diz assim, não usem de palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Qual é a palavra do crente? De agradecimento. A conversa do crente tem que ser sempre de coisas boas, coisas que Deus se agrada, coisas que Deus se regozija, porque nosso corpo é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, ou seja, para Ele e por Ele são todas, então pronto. O diabo é quem gosta dessas coisas aí. Você vê que no dia que Eva foi jogar a conversa fora com a serpente, que estava dominada pelo diabo, que as pessoas não entendem, a serpente estava dominada pelo diabo, olha o que é que saiu aí. Olha o problema que a gente está pagando até hoje. Está vendo? Deu ouvidos à voz do maligno, viu? Aí é onde vem o problema. O problema chega daí. Aí ele diz assim, fiquem certos disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Tem um mandamento que diz, não cobiçarás o quê? A mulher do próximo. Quando diz a mulher do próximo, é o marido do próximo também. Então, dá um toma-toma de marido, um toma-toma de mulher terrível. Mas por que toma? Porque cobiçou. Viu? Eu quero um daquele. Eu quero uma daquela. Se minha mulher fosse assim. E começa assim. Se a mente é suja, pecaminosa, fica insatisfeita dentro de casa. Insatisfeita onde? Dentro de casa. A insatisfação, porque a mente é imoral. Aí cria uma fantasia com outra pessoa. E eu vou dizer a você, mulher, pelo amor de Deus, não conta o teu marido para tua amiga, pelo amor de Deus, fica calada, porque vai despertar na mente dela uma fantasia. Não conta o que tu faz, não conta como é, não conta se é bonito, se é feio, que é grande, pequeno, como é. Não conta não, pelo amor de Deus. Te sai dessas conversas, porque aí vai sair uma coisa que não deveria e vai despertar interesse. Aí vai olhar e vai ficar imaginando. Viu aí a cena que está rolando esse dia do mendigo? A mente dela estava podre. Se a mente dela tivesse santa, ela não tinha feito aquilo. Você vê a fantasia na cabeça. Aí bota, foi uma revelação. Foi a fantasia dela. Ela queria ter uma fantasia com o mendigo. Oxi, a mente imoral, ela queria, ali assim, esses pessoal que faz swing, vai para não sei aonde. Tu vai ver se esse negócio desenrolar e se o marido também não tem a coisa a ver. Se o marido não trazia fantasia para dentro de casa. Se ele não assistia a coisa errada dentro de casa. E criou na cabeça dessa fantasia, ela teve vontade de provar como seria. E assim vai. Entendeu? Porque a mente é podre e vai procurar, e aí vai acabar acontecendo o que não deveria acontecer. Começa da onde?
Está aqui. O olho vê, a mente processa e o corpo deseja. Aí acaba tendo as tragédias. Quem está aí com Colossenses 3:5? Colossenses 3:5. Portanto, matem os desejos deste mundo que há em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Amém. Ó, mate, eu preguei aqui, né? Mate o que está lhe matando, né? Senão ele mata você, né? Ó, portanto, mate os desejos deste mundo. Quais os desejos do mundo? Ó, ele está se relacionando aqui aos desejos que o mundo ele impõe sobre você, as tendências do mundo, as tendências. Hoje a Bíblia condena uma coisa. A Bíblia fala que o uso natural é o uso reprodutivo. Deus deu à mulher um órgão e deu ao homem um órgão. Deu aos animais a mesma coisa. Tem lugar que não foi feito para isso. Mas o mundo tem disseminado que é bom, ensina como fazer, e aí as pessoas acham que é normal. E aí depois paga o preço, não só do pecado da alma, mas do próprio corpo que vem as doenças. Foi provado cientificamente que todas as pessoas que praticam, todos os homens que praticam o anal e as mulheres, tem criança, eu não posso fazer nada, tenho sério 13 anos para cá, agora aguenta. Eu falei lá no, avisei, lá ó, entendeu? Através do sangramento, entra uma bactéria na corrente sanguínea que ataca o coração. Pessoas morrem do coração por causa dessa prática, porque o intestino, gente, é cheio de bactérias. E essas bactérias entram no vaso sanguíneo. Não foi feito para isso. Deus fez para defecar, é uma parte do intestino, é o final do intestino. Pega a anatomia humana. Quem sabe o que é anatomia humana? Tu não sabe? Pronto. Pega a anatomia humana e olha, o aparelho digestivo começa da boca e termina no ânus. Então pronto, vamos aprender. Para quê? Para amanhã não fazer besteira dentro de casa e tá aí cheio de problema psicológico, problemas emocionais, de saúde, ou até endemoniados, e depois dizer, o que foi que eu fiz? Entendeu? Vai pagar o preço do pecado, porque estava ciente do pecado. Deus nunca vai cobrar nada a você se Ele não tivesse avisado primeiro. A Bíblia nos ensina como viver. A Bíblia ensina a gente como viver. Então nós precisamos viver da maneira que Deus criou o homem. O engenheiro do homem, o arquiteto do homem é Deus. E Deus sabe o que pode e o que não pode. Deus deixou tudo certinho, da maneira certa, até os tipos de comida, que eu vou falar na próxima aula, talvez, sobre alimentos oferecidos e o que pode e o que não pode comer. Então vamos aprender, gente. Não foi feito, por isso que tem esses problemas aí. É um viés de doença. Então, como lá Paulo disse no começo, desonra o próprio corpo. Ou seja, destrói o próprio corpo. Que foi feito templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo e não de dejetos, de porcaria. Então, é isso que a gente tem que aprender. E aí, ele continua dizendo assim, ele diz, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Obedece o quê? As ordens de quem? De Deus. Se não obedecer, vai acontecer isso. Vai receber em si mesmo o castigo de Deus. E vai vir o dia ruim. E aí, Jesus vai dizer uma coisa. Mateus, capítulo 5, verso 28. E eu vou entrar já no casamento agora. 5, 28. Mateus 5, 28. Tem alguém aí com Mateus 5, 28? Pode ler? Se não tiver, eu leio.
5, 28. Vai. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejá-la, possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Pronto. Jesus estava tendo uma discussão entre os fariseus e Jesus sobre adultério. E Jesus disse: qualquer um que olhar e desejar, já cometeu o quê? Pronto, já pecou. Então, vamos lá. Eu preciso consumar o ato para pecar? Não. Basta eu olhar e querer. Imaginar, ficar ali fantasiando na minha cabeça. Igual tem um lá em casa. Aquele negócio que eu faço assim. O cara fica, lá em casa. Outro dia, eu estava numa loja, fui ver um sapato. Aí eu cheguei na loja de sapato, estava na vitrine olhando. Eu e meu compadre Ednelson, né? Eu olhando. E aí eu estava com a minha mão no bolso assim, desse jeito mesmo assim, olhando. Falei, não, sapato bonito, mas tá caro. Aí a menina veio de lá. Ô, B. Eu não gosto de chamar de B. Eu não gosto. Ô, B. Aí pegou assim, já veio e me alisando. Vendedora tem esse hábito que eu detesto. Veio passando a mão em mim e me alisando. Aí disse assim, sapato lindo. Mais lindo é a pessoa calçada nesse sapato. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá bom. Mais linda é minha mulher. No lugar de quem disse eu mais lindo calçado nesse sapato. Bem assim, falei com ela. Aí a outra colega gritou, toma, distraída. Entendeu? Porque a pessoa, aí ficou, aí saiu dando risada de guitarra, um pedaço de homem, não sei o quê, ela em casa. Aí em casa a mãe dela, dá um murro na cabeça dela. Sou casado, para tomar vergonha. Oxi, só estou no supermercado do dia, a Sara que viu, tá? A mulher tá lá atrás e Sara não tá vendo isso não, mãe, não tá vendo não. Minha mulher não tá nem tinha porque sabe que o marido... Eu sou desligado mesmo, não vejo essas coisas, mas eu canso de ver. Eu estou no açaí e as mulheres estão assim, olhando para os caras assim, mordendo os beiços. E antigamente eram os homens, agora a mulher está tudo assim. O cara está na academia. Outro dia eu peguei uma de percurso torto ali, eu estava em cima da laje, tinha uma mulher parada, quase o carro atropela ela, olhando para o rapaz maiano lá em cima. Foi ali, eu falei, rapaz, isso como tá? O rapaz lá em cima, maiano, o cara assim, agachando com um negocinho lá. E ela, assim, entendeu? Então Jesus está dizendo, qualquer um que olhar e desejar, isso é homem e mulher, viu? Já pecou. E está falando de adulterou, ou seja, mulher casada olha para o seu marido, marido casado olha para sua mulher. Não deseje não. Davi um dia estava na sacada do palácio e está a mulher de Urias tomando banho. Davi olhou e ficou, aqui em casa. Aqui em casa. Aí ficou, olha, nem de se mandar dali não, ficou ali cobiçando. Aí mandou o servo buscar a mulher do cara. E aí aconteceu o que aconteceu, ele viu que ele pagou. E nisso aí, um abismo chamou outro abismo. Olha o que Davi fez. Davi cobiçou a mulher do próximo. Davi adulterou, porque ele era casado com Mical, a filha de Saul. Adulterou. Davi, ele premeditou um crime contra o colega, o companheiro. Ele mentiu, falso testemunho, e ainda mandou o cara para a guerra para morrer, ou seja, matou, assassinou. Descumpriu o mesmo de mandamento por causa de quê? Da cobiça. Olhou e cobiçou. Se ele tivesse se mandado, não tinha acontecido isso. Aí a família dele pagou caro. O filho que ele engravidou, a mulher morreu, e aí os outros filhos, um estuprou a irmã, o outro tomou o reino dele, o outro estuprou as mulheres dele na praça pública. Então, fez um inferno a vida de Davi. Por causa de uma besteira. Então, o castigo veio. Jesus disse, qualquer um. Aí a gente vai entrar agora no casamento. Abre aí, quem está com Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, 4. A gente dá tempo, rapidinho eu estou acabando. Hoje o culto é assim, o culto hoje, estou gostando desses cultos que eu estou fazendo o que o Papai do Céu mandou fazer, que é ensinar a igreja. Culto de ficar aqui pulando, rodando, dando glória a Deus, só pulando, fazendo um bocado de coisa aqui sem ensinar o povo. Tem que ensinar. Hebreus 13, verso 4. Pode ir? Pode. Que o casamento seja respeitado por todos. Que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais, os que cometem adultério. Pronto. Vamos lá. O tema é pesado. Pastor, o casamento tem que ser o quê?
Respeitado por quem? Por todos. Ambas as partes e os que estão de fora. Um casal que se respeita, ele é respeitado. E ele diz, e que o marido e a esposa sejam fiéis uns ao outro. Fidelidade, irmão, é uma coisa que só vai acontecer, só vai prevalecer se a mente não for imoral. A pessoa que tem a mente imoral, o desejo desenfreado, porque eu vou abrir o verbo. Poxa, precisa viver o tempo, casou, é o tempo só pensar nisso. Quando pensa só nisso, acontece isso, porque a pessoa que está do lado não vai conseguir suprir. E aí, mas estou na abstinência, não me procuraram, então eu vou lá e vou procurar o primeiro que eu achar na rua, a primeira que eu achar na rua. Eu tenho que matar a minha vontade, não quero saber. Peraí, olha, que não senta e conversa, que não se trata. Quer dizer que casou por sexo ou casou para poder cuidar do outro? Se casou por sexo, então não deveria ter casado, ficava no mundão, na prostituição, porque pegava o dinheiro, botava no bolso, pegava qualquer prostituta ia ter. Mas casou, respeita. Sabe por quê? Eu vou explicar o que é com casamento, onde tem traição, o que acontece. E quando eu falo traição, é que continua traindo. Sofre os filhos, sofre mãe, sofre pai, sofre as pessoas, sofre os vizinhos, todo mundo sofre. Não destrói só a vida dela, destrói todo mundo. A de todo mundo. Por causa de quê? Por causa do desejo desenfreado. Do desejo desenfreado. Foi o que essa mulher fez com o mendigo. Desempregado, não consegue se conter. Para que essa agonia toda? O corpo tem suas necessidades. Você come o dia inteiro? Você pega um prato de comida e passa o dia todo comendo? Se fizer isso, está comendo, está compulsivo. Isso aí é doença. Você bebe água o dia inteiro? Então, tem os momentos, não tem? O básico é 3 refeições por dia, mais as merendas. Já pensou a pessoa comendo? Toma café, daqui meia hora comer alguma coisa, ela vai ficar obesa, vai cheia de doença. Isso tem seus limites, então a gente tem que aprender a controlar esses desejos. Controlar para que não aconteça esse tipo de traições. Isso é homem e mulher. Se não se contenta, atrai. Se não se contentar com o que tem dentro de casa, vai procurar na rua. É assim que funciona. A traição vem do descontentamento no cônjuge. Vem do descontentamento do parceiro, da parceira. Se tem problema, senta e conversa, não vai fazer besteira. Por quê? Para não pagar o preço. Ah, pastor, mas minha vida é uma bagunça. Agora aguenta. Senta e resolve. Porque não pode, de jeito nenhum. Tem que haver o quê? Respeito um com o outro. Não deixe se dominar por isso. Sejam fiéis uns aos outros. Porque Deus julgará o quê? Os imorais e os que cometem, vai ter julgamento. Um dia vai chegar todo mundo diante de Deus. Ah, mas ninguém descobriu. Ah, Deus está vendo, pai. Um dia papai vai dizer, vem cá, fulano. Você sabia que seu marido lhe traiu com sua melhor amiga? Não, aqui, ó. Estou fazendo uma conjectura, entendeu, gente? Estou dizendo que, foi uma conjectura aqui. Mostra aí, Anjo, o filme aí. Tá vendo? Vem cá, você sabia que sua mulher estava lá, ali? Tá vendo? Quando você estava trabalhando? Não. É bonito diante de... então vai fazer o quê? Aí Deus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos vós que praticam aí iniquidade. Então, se a gente está buscando salvação, bora ser santo. Não estou dizendo que a igreja pratica, estou dizendo, estou cautelando para amanhã não fazer. As pessoas não entendem assim, o pastor está dizendo que não. Eu estou dizendo que é para a gente agora, já está aprendendo agora, para amanhã não cair na tentação. Estou avisando, dizendo,
se controla, suporta, tira esses pensamentos ruins da cabeça para não cair na tentação. Qual a oração do Pai Nosso? Não deixeis cair em quê? Mas livrai de quê? Por que Jesus ensinou isso? Porque é necessário. Não deixeis cair, orar para a gente não cair em tentação. Senhor, não deixa que eu caia em tentação não, ou seja, tá vendo? Mas antes disso vem o quê? Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Chama pelo nome de Jesus e nossos pensamentos, gente, em nome de estar repreendido, Pai, me ajuda. E luta contra isso e vai sair desses problemas. Porque Deus está aí para perdoar, mas todo dia ficar fazendo e pedir Jesus, perdão, Senhor, e no outro dia de novo, perdão, Senhor, e aí vai, e aí é complicado. Quem já fez, que aconteceu, entendeu? No tempo do passado eu já fiz muita besteira, no tempo do passado quando eu não era crente, só que hoje eu sou cheio de Deus, eu não vou fazer mais besteira. Eu já xinguei, eu já vi filme pornô no tempo do passado, eu já fiz tanta besteira, mas Jesus me chamou e me santificou. Eu sou santo, acabou. Agora é hora de eu cuidar da minha salvação. Agora é hora de eu ter esse cuidado comigo. Honrar a santidade, o que Jesus fez, o preço que ele pagou por mim. É isso que tem que acontecer. E aí a gente vai entrar agora em Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 5. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses, aí depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, quem está na mão? O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele, e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Pronto, vamos lá? Ele diz assim, o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a quem? A Ele, e que fiquem livres da o quê? Imoralidade. Ficando livre da imoralidade, vai acontecer o que agora? Ele diz assim, que cada um saiba viver com o quê? Com sua esposa, de um modo que agrade a quem? A Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos. Paixões sexuais baixas. Sabe o que acontece? Marido sem vergonha, safado, descarado, imoral, assiste a porcaria dele e quer fazer a mulher de prostituta. Isso vice-versa. A mente podre. E aí quer fazer a mulher de prostituta. A mulher tem que estar tratada com respeito, e o marido também. Existe a maneira que Deus criou natural. Salomão explica como tem que ser, mas não pode ser de maneira como o mundo inventou. Entendeu? Aí eu morei no Horto uma vez, Marivaldo morava na casa de cá, tem um som de pedra, eu moro na outra rua, e tinha um irmão que tem um prédio lá que corta cabelo, alugou uma vez um pessoal lá, o irmão que a gente corta aqui, veio pregar aqui, morando, Raimundo, ele alugou o prédio para um pessoal. Da minha rua dava para ver os gritos, e os tapas, e os xingamentos na hora, porque a mente contaminada pelas pornografias que os filmes ensinam. Aí as pessoas pensam que tem que fazer em casa. Gente, aquilo ali leva um mês para poder fazer, filma uma cena, filma outra. Ninguém consegue aquilo não, gente. Então não fica fantasiando não, é melhor não assistir, porque vai fantasiar coisa que não existe. E aí vai começar a achar que a pessoa que tem em casa não presta. Então tem que ter respeito, a mulher não existe essas coisas. Aí tem cara safado, descarado, sem vergonha, desculpa o palavrão, que vai arranjar outro cara e botar dentro de casa para poder ficar olhando as fantasias. É o que está acontecendo hoje. Isso no meio social, ainda mais do povo rico. Tem essa loucura aí. Como faz o quê? O povo de quem? Como faz os incrédulos, ou seja, os não crentes. E aí vai, né? Diz assim, que não conhece a Deus. Porque eles fazem porque não conhecem quem? Mas nós que somos crentes, conhecemos a Deus, não devemos o quê? Praticar essas coisas, porque vai destruir o casamento da gente. Esse tipo de pensamento, de conduta, vai acabar com o casamento. Sabe o que vai acontecer? Vamos supor,
Minha mulher chega em casa e grita, eu vi um negócio ali, a gente vai fazer. Eu digo, peraí, que negócio é esse? Tu estava com quem? Eu vou achar que ela estava na rua aprontando alguma. Aí eu fico para ela, ela vai achar que eu estava aprontando, aí vai começar a briga, confusão, ciúme. Vai começar dar entrada para o diabo trabalhar na minha vida do casamento. Eu vou abrir a brecha para que essas coisas aconteçam na minha vida. Por quê? Porque o cristiano não tomou vergonha, não se policiou e trouxe as práticas do diabo para dentro da minha casa. Eu tirei um lar, eu profanei o lar santo que Deus criou, trazendo essas porcarias para dentro da casa. Eu tirei a Netflix lá de casa, eu não assisto Netflix mais. Eu tinha assinatura, eu acabei. Eu não assisto, porque na Netflix só tem um que não presta. Só tem porcaria. Você que é crente, vou dar um conselho. Saia de Netflix. É um conselho, não estou obrigando vocês não, amém, gente? Faz se quiser, mas saia de Netflix. Não tem nada de bom ali para você. Loque seu filme. Faça o que fazia antigamente, vai na locadora, loque seu... Ou no site tem para locar. Você loca e assiste o que você quiser. Você vai lá, as séries só tem pornografia. Você começa a assistir. Eu fui assistir uma vez os Vikings. Foi ali que eu me jurei com o Netflix, me retei. Fui assistir os Vikings porque eu queria saber a história medieval a nível de conhecimento. Quando eu estou lá, estava tudo beleza. Só estava mata-mata, violência, até que estava assistindo, não é bom. Mas eu estava, bárbaros mesmo. Quando chega numa cena, a primeira mulher do cara não tinha dono. Entendeu? Depois começou a mulher pelada lá e o cara... Aí eu falei, acabou. Cerrou o Netflix na casa. Cerrou. Nunca mais. Porque eu não quero ser, contaminado. Eu quero continuar na minha santidade. Amém? A palavra de Deus confronta a gente. E a palavra de Deus, ela vai sempre confrontar. Para quê? Não é para machucar. A palavra de Deus, ela exorta para que nós possamos mudar em direção a Deus. Então, feliz é a igreja que o pastor ensina isso no culto. Feliz é a igreja, porque agora as pessoas vão aprender a ser santo, vão amadurecer e vai ter uma vida bem melhor. Porque um dia me ensinaram isso e hoje eu vivo bem com minha esposa. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Mas no passado, não me ensinaram. E aí eu fazia um bocado de coisa errada. E aí não prestava. Eu só não fiz trair minha mulher. Enquanto eu estava com ela, não. Enquanto estava de boa lá, tudo lindo. Cadê? Vamos lá. Efésios 5:33. Antes aí, volta um pouquinho. Efésios 5:33. Quem está? Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Pronto. Cada marido deve o quê? Se o marido ama a esposa, ele vai desonrar ela? Vai contaminar a pureza dela? Se a mulher ama o marido, ela vai desrespeitar o marido? Porque o casamento, ele precisa que as pessoas tenham a mente pura para que o casamento seja puro. O casamento seja puro. A gente tem que aprender muita coisa com Deus. Tem muita gente que não sabe. As igrejas hoje estão cheias de gente pulando, rodando, sapateando e que ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. E aí, sapateia, pula na igreja e lá fora é um inferno. É a vida de prostituição. Essa é a questão. Um dia eu saí, fui na pizzaria lá na Emily, na Getúlio, e eu estou lá no reservado, estou comendo uma pizza, quando eu olho em minha direção, eu vi um pastor bebendo vinho. E uma menina novinha com ele sentado. Ele não me conhece, mas eu sei que ele é pastor. Eu já vi ele pregando numa igreja. Não era a esposa dele que estava lá. E no Molove, no Alisa retado. Pastor. Sabe por quê? Porque a mente dele é podre. Ele não respeitou a sua esposa. Aí um cara desse sobe no altar e ele vai pregar o que eu estou pregando aqui? Vai nada. Vai nada. Ele não vai, porque ele quer que as pessoas não estão nem ali, só está ali só pelo título, pela fama, pelo dinheiro. Mas não está preocupado com vidas, eu estou preocupado com vidas. E eu vou ensinar vocês. Amém? Vamos lá? 1 Coríntios, para a gente terminar. 1 Coríntios 7. Que eu vou fazer o resumo.
E vou abrir para as perguntas, rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 6. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Pronto. Ele fala assim, ó. Ele diz assim, versículo 2, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria. Ele está dizendo assim, ó, seria até bom que o homem não tivesse ninguém, ou seja, para fazer a obra de Deus. Mas aqui existe tanta imoralidade no mundo, está tão perdido, está cheio de imoralidade, case. Case para não ficar aí pensando besteira, case para não estar fazendo merda, case para não estar pecando, case para não ficar aí, entendeu? Dentro do banheiro, entendeu? A mãe batendo na porta, menino! Ô menino, meu menino, peraí, mãe! Entendeu? Case. Para não fazer besteira. Case. Para não estar por aí fazendo besteira. E se casar, se mantenha unido com sua esposa, respeitando um ao outro, não se privando um ao outro. E eu vou abrir um precedente, que isso é uma queixa que antigamente era das mulheres, hoje era dos homens, hoje é das mulheres. Gente, toma Nador, toma Doril, entendeu? Toma analgésico, entendeu? Que tem até um vídeo engraçado que eu assisti outro dia, eu mostrei até minha esposa brincando com ela. O cara chega com um pacote de remédio da farmácia, aqui está seu remédio, mas eu não estou doente, eu não estou com dor de cabeça, entendeu? Os caras viram até meme. Por quê? Porque a desculpa é velha. Pelo amor de Deus, seja sábia. Não faça isso, senão o diabo vai tentar o cara. E vice-versa. E hoje é os homens que não quer nada, as mulheres estão lá, e ele agora já estou com dor de cabeça, estou cansado, estou com isso, estou com aquilo, estou não sei o quê, trabalho o dia todo, estou estressado. Pelo amor de Deus, maridos, que estão me assistindo, que aqui só tem um e eu, que é casado. Pelo amor de Deus. Meu irmão, toma ali um forte viron, faz alguma coisa, mas não deixa de cumprir tua obrigação, não, para o diabo não futucar o juiz da tua mulher. Pelo amor de Deus. Tem muita imoralidade sexual por aí. Aonde passa tem. E nem todo mundo, é santo. Está convertido de verdade. Então vigia. Para o diabo não tentar pela incontinência, como diz, para que Satanás não vos tente por meio da incontinência. E na tradução daqui está dizendo, olha, bem claro, ele diz assim, e volta a ter relação a fim de que, para não cair na tentação de Satanás. Por isso que os casamentos têm problema. Primeiro porque a mente está o quê? Contaminada. E quando está contaminada, o desejo fica desenfreado. E aí agora, quando acha a brecha de em casa não ter um relacionamento sadio, aí agora a merda entra. E aí o casamento acaba, e quem sofre é os filhos, que vai ter pais separados, passando vergonha, como essa menininha aí, que ficou numa cena dessa aí. Entendeu? Que virou público. O Brasil inteiro e o mundo agora está lá. Onde ela for agora, fala aí, ô mendigo. Ficou marcada com o M do mendigo. É melhor casar com esse mendigo logo. Assumir logo, casar, se legal. Porque ela vai passar a vida inteira o povo lembrando disso. Entendeu? Tá lá, os vídeos não vão apagar na internet, eles não vão tirar. Entendeu?
Por causa de quê? Um ato inconsequente destruiu a vida dela, do esposo, da família. Aonde esse rapaz, o marido dela aparecer, alguém vai comentar, olha ali, ó, perdeu para o mendigo. Está vendo? Olha a consequência da imoralidade sexual, olha a consequência da infidelidade, olha a consequência do pecado. Não pensou antes. Então a gente tem que aprender, pai. E a igreja está cheia de escândalo. Todo dia tem um escândalo. Aqui em Feira teve um grande pastor aí que trocou de mulher. Está vendo? E vários outros que a gente... Eu estou falando logo de pastor, porque eu também sou pastor, para não dizer o povo. Entendeu? Então, por favor, eu estou pedindo para que a gente amanhã, quando o pastor Cristiano estiver com a igreja mais avançada e Jesus estiver abençoando, o diabo não venha semear, cirandar aqui com esse tipo de comportamento, com esse tipo de coisas, porque a gente vai ter uma igreja grande, que eu sei que Deus chamou esse ministério para fazer a diferença, e para isso eu preciso ensinar vocês. Às vezes parece ser inconveniente, porque é um culto de doutrina, e culto de doutrina é isso, é ensinamento. Eu não vou chamar cada um por um no escritório para falar, eu tenho que pregar para a igreja, como Paulo fez. Paulo pregou desse assunto para a igreja. E, há 2000 anos atrás, tá vendo? Em 50 depois de Cristo, Paulo pregou isso. 50 depois de Cristo, Paulo pregou, nos anos 50. Num tempo que tinha conservadores, Paulo pregou isso. Imagine hoje. Paulo chegou abertamente e falou. Amém? Então, quem tem alguma pergunta, alguma dúvida dentro do assunto, tá livre para perguntar. Amém, gente? A aula é isso. Amém? Tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Não tem problema não, estou aqui para responder. Se eu puder responder, eu respondo. Isso aqui é uma aula, não é um culto normal. É uma aula, é uma EBD misturada com culto de doutrina. Amém? Se tiver dúvida, pergunte. E se não quiser falar em público, tiver alguma coisa para falar em particular, depois do culto me procure e se eu puder esclarecer, eu lhe esclareço o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Amém? Mari, dá para a gente cantar 2 louvor ainda, filho? Para a gente não sair igual a semana passada? Amém? O culto é um pouco pesado, eu sou sincero a dizer. Hoje, Ed vinha pregar, mas Ed, ele me pediu, falou comigo, ó pastor, eu não tenho nada em mente, mas eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse, que a igreja precisava ouvir. Então, é mais uma etapa cumprida nessa igreja, e para a semana, se Deus permitir, eu vou falar sobre alimentos. Amém? Alimentos, que tem muita gente equivocada, porque na internet tem muita coisa a gente falando aí de pode, não pode, e é oferecido, não é oferecido, é isso, é aquilo. Pode comer camarão, não pode comer camarão, carne de porco, não pode comer carne de porco. Não, vou explicar direitinho, à luz da Bíblia, sobre esse assunto, se Deus permitir, para a igreja ficar uma igreja sadia e evoluída. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos buscar Deus um pouquinho. Mari, canta 2, Mari, viu? 2 louvores. A gente ainda tem uns 5 minutos. Você começou um pouquinho tarde, começou 7h40. Glória a Deus. E como você sabe, eu queria também, mas no próximo culto eu falo. Domingo, culto de adoração, por favor, não falta não, tem uma palavra para você. Quem veio aqui semana passada aqui, viu o que foi pregado. Amém? Quem lembra o que eu preguei? Lembra o que foi, Lucas? O que? As coisas invisíveis, né? Deixando tudo pela glória. Tem um resumo lá no Instagram. Segue a gente lá que você vai ver as pregações, os resumos das pregações no Instagram. Em breve eu vou estar... Já estou testando ali o Instagram já, mas eu vou começar a botar pelo Instagram a nossa live, para que algumas pessoas pediram, alguns pastores pediram. Ontem foi um pastor me chamar para pregar, me viu no Instagram, falei com ele que eu não podia porque a igreja é muito atarefada, a minha vida é difícil sair. Mas em breve eu vou estar saindo, porque esse Lucas já está aqui pregando no Egito. Amém. Amém? Vai, Mari, fica à vontade. Vamos adorar o Senhor. Posso crer no amor.
Você pode dizer porque Ele vive. Oh, aleluia, Jesus. Nosso Deus não há porque Ele mas eu É o Senhor, meu Pai, que faz a gente ouvir
fiel para cumprir as suas promessas. E o Senhor disse que voltaria. O Senhor disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Aleluia, Senhor. Ah, meu Pai. E o Senhor disse que voltaria para nos levar, meu Pai. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, meu Deus, a esperar o Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ter esperança. Nos ajuda, meu Deus, a continuar firmes na fé. Ah, meu Pai, porque o Senhor não se compraz dos que retrocedem. Nós somos a noiva apaixonada, Senhor. Nós somos a noiva esperando na pureza, meu Pai, na santidade, esperando o Senhor voltar. Então vem, porque, meu Pai, nós estamos esperando. Vem, Senhor, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, porque somos a noiva apaixonada, esperando, meu Deus, o Senhor voltar. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Aleluia. Oh, aleluia. Isso, declare aí, cante para Jesus. Sou noiva apaixonada, te esperando, Aleluia. para dançar. Vem saltando sobre os montes. Com seus olhos fechados, comece a buscar a presença. Jesus está sobre a minha vida, Senhor, eu senti a tua presença. Sou tua noiva apaixonada, Santo, te esperando, só para Jesus. para dançar. Te esperando para dançar. Te esperando para dançar. Diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor virá. Enquanto isso, Senhor, eu vou me preservando das coisas deste mundo. Que na minha mente jamais entre a imoralidade. Que na minha mente jamais entre o que o Senhor não se agrada. Porque eu fui feito para o teu louvor, para a tua adoração. E eu sou a noiva pura. Estou esperando o Senhor voltar. Senhor Jesus, eu vou para casa hoje, ciente que eu vou viver uma nova vida. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor vá diante de ti e que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. A paz que Ele te dá hoje, ela seja permanente em sua vida, no seu lar, nas pessoas que te acompanham. Aonde quer que você vá, que a paz do Senhor esteja com você. Que você durma em paz, acorde em paz, viva em paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. A paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Vá em paz. Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.